Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui para darmos início a mais uma graduação de terapeuta, coordenador e monitor em dependência química. Meu nome é Reinaldo, vou ser professor de vocês hoje. Não sei quando a grade vai me chamar novamente. Vamos falar um pouquinho, então, a respeito da minha história. Sou terapeuta em dependência química, vai fazer 4 anos agora. Trabalho como bolsista da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde pesquiso o uso de drogas na sociedade brasileira, né? Sou mestrando em História pela mesma universidade, sou especialista em dependência química e qualidade de vida pela Universidade de Capanema, no Paraná, moro em Ponta Grossa, passei 25 anos no uso ativo de substâncias psicoativas, hoje estou indo para o 7º ano em sobriedade, e de toda essa caminhada, tem alguns artigos publicados, um livro escrito. Depois, se alguém precisar e tiver interesse, eu posso disponibilizar o PDF. Eu faço um valor de custo de R$ 10 o PDF do e-book, com 260 páginas, e a gente está aí na caminhada, lutando para se manter em sobriedade. A FENATED traz uma graduação reconhecida pelo MEC, onde vocês poderão atuar tanto em clínicas como comunidades terapêuticas e em escritórios particulares, né, em todo o território nacional. Então, vocês poderão prestar atendimento terapêutico em escritórios particulares, né. Você pode impulsionar a tua carreira como terapeuta e pode conseguir, né, se manter a partir se dedicando à profissão de terapeuta, né? É, é isso, gente. Vamos começar a aula, né? E nada melhor que começar a nossa graduação, começar com técnica de aconselhamento e intervenção terapêutica. Por que isso? Porque nós temos que pensar a respeito de como nós vamos nos portar frente ao nosso acolhido. Baseado nisso, nós temos alguns critérios. Por exemplo, conversa assertiva, escutativa e empatia. Gente, eu peço desculpa que é eu mesmo que dou acesso ao pessoal que vai entrando, então, às vezes, tem que dar uma paradinha na explicação para dar acesso para o pessoal que vai chegando, né? E a gente vai continuando, sem problema. Um pedido que eu faço, devido à questão de nós trabalharmos do IAPOC ao CHUI, com terapia para dependência química, coordenação e monitoria, né, nós temos uma grande extensão territorial, e isso faz com que boa parte das pessoas que assistam, às vezes, tem interferência na transmissão. Por que tem esse problema? Porque cada região tem um processo climático, e esse processo interfere dentro da transmissão. Se acontecer de algum dia, em alguma aula que vocês estiverem assistindo, cair o professor que estiver dando aula, vocês permanecem em sala de aula, que já volta, o professor entra novamente na sala, porque se todo mundo sair, para a gravação. Se parar a gravação, tem que recomeçar a gravação, porque tem diversos alunos que precisam assistir as aulas gravadas. Outra coisa, eu dou a aula de uma forma sistemática assim, eu gosto de explanar todo o conteúdo, no final, depois que eu terminar a explanação de todo o conteúdo, eu abro para discussões, perguntas, sugestões, considerações, né? Então, porque muitas vezes, se eu começar a falar em conversa assertiva, escutativa e empatia, e alguém levantar a mão e eu responder, provavelmente no decorrer dos slides, até o final da aula, eu terei respondido a pergunta. Então, para que isso não aconteça e não atrase, vocês têm que ter o conteúdo, né? Fica tranquilo que não precisa copiar o que está. Seu Carlos, desliga o microfone, por gentileza. Beleza. Não precisa copiar o conteúdo, porque ele é totalmente disponibilizado. Assim que acabar a aula, eu vou lá e posto o conteúdo, e vocês vão ter acesso ao conteúdo tranquilo, né? Dessa forma, a gente vai conseguir levar a nossa graduação até o final de uma forma bem dimensionalizada dentro das problemáticas que nós temos para demonstrar para vocês, né?
A comunicação assertiva, a escutativa e a empatia são habilidades que se complementam e que são essenciais para uma comunicação eficaz de inteligibilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não somos seres humanos se nós não somos comunicativos, se nós não temos escutativa, se nós não temos interação com o meio. Então, não existe ninguém que é individual no nosso mundo. Podem muitas teorias, muitas críticas falarem que nós somos individualistas, mas isso é mentira. Se você olhar para o aparelho que você está assistindo essa aula, não foi você que fez, não foi nenhum de nós que fizemos esse aparelho. Então, alguém fez para nós e ele precisa do nosso trabalho, do nosso suor para comprar esse aparelho para que ele tenha o ganha-pão dele. A camiseta, a calça, a comida, tudo nós interagimos dentro do meio social. Dentro disso, nós somos o quê? Iguais, né? Nós somos iguais, somos diferentes nas nossas especificidades, mas iguais dentro do nosso conteúdo geral. Somos seres humanos, todos filhos de um poder superior, se assim acreditamos, maior que nós, e todos participamos desse mesmo meio. A comunicação assertiva. A comunicação assertiva está ligada à forma de abordagem do acolhido desde o primeiro contato com o terapeuta, seja a chegada em uma clínica, comunidade terapêutica ou ao atendimento individual. E para que essa comunicação assertiva se inicie, ela começa no exato momento que o acolhido entra na clínica. Quando nós entramos numa clínica, né, nós visualizamos o quê? Um ambiente estranho, onde todo mundo é estranho e onde provavelmente eu estou correndo risco. Só que quando nós temos uma comunicação assertiva, o terapeuta vai lá, conversa, desde o monitor conversa, o terapeuta conversa, o coordenador conversa, mas a função principal do terapeuta chega lá, conversar com esse indivíduo e inteirar ele da comunidade. Não tem nada pior que você chegar numa comunidade, alguém chegar para você, aqui dentro as regras são essa, você faz assim ou vai ter problema. Isso não tem coisa pior, você está entrando num regime de servidão, não numa instituição que vai humanizar, né? E o nosso projeto é humanizador. Então, a partir desse projeto humanizador, desde a reforma psiquiátrica aí da década de 80, 1980, o nosso procedimento é humanizado. Se é humanizado, nós temos que falar, sim, como que é o andamento da clínica e tudo, mas isso não necessariamente precisa ser atrás de uma mesa, num consultório, você pode passear pela clínica com o acolhido, falando, aqui você vai ter acesso a isso, aqui você vai ter acesso a esse procedimento, aqui você vai ter acesso a isso, porque outra coisa que é horrível é quando você precisa de um cigarro e você pede para o monitor, e o monitor fala que é com o terapeuta. Você pede para o terapeuta fala que é com o coordenador. Você pede para o coordenador, ele fala que é com a enfermagem. Você fala, poxa, cara, não estão me dando atenção. Não é que não estão dando atenção a esse acolhido. O problema é que ele está pedindo no lugar errado. Então, a conversa assertiva, ela aborda esse critério. Ser explicativo a ponto de facilitar o caminho. O cigarro você só vai conseguir com a enfermagem. Então, o acolhido não vai ficar perguntando para outra pessoa. E se ele perguntar, vai ser conta e risco dele mesmo. Agora, quando você não sabe, você começa a se bater, aumenta a ansiedade, aumenta a fissura, corre o risco de ter um craving. Nós vamos estudar mais para frente como que funciona. Embora a maioria de nós já saibamos como funciona, né? A comunicação assertiva é a capacidade de se expressar de forma clara e compreensível, sem desrespeito ou agressividade. Quando o acolhido chega até nós, ele está totalmente vulnerável. Então, a forma que nós nos expressamos a ele indica a forma como ele vai ter o tratamento. Então, esses primeiros contatos é importantíssimo para que o acolhido entenda o processo e principalmente para que nós, né, como vocês, como futuros terapeutas, entendam o processo de que o acolhido é você do outro lado do espelho, né? Nós vamos conversar a respeito de uma distância certa que o acolhido, que o terapeuta tem que ter do acolhido, né? Porque nós não podemos assumir função de pai, nem de irmão, nem de tio, nem de tia, nós somos profissionais e dentro desse profissionalismo, nós atendemos o nosso acolhido com amor, empatia, escutativa, conversa assertiva, porém, não tão próximo que seja confundido com um amigo, né?
Por que com um amigo? Porque a relação de amizade, ela está inserida dentro do processo de conhecimento. Você vai conhecer a pessoa. Só que, peraí, nós estamos falando de um acolhido que está internado aonde? Numa clínica de reabilitação. Isso quer dizer que ele é um CID-11 e ele tem um problema transtorno mental e comportamental. Então, ele está num momento de vulnerabilidade das suas estruturas. Então, é a mesma coisa que você ir convidar um cara que está numa UTI, porque ele está numa UTI. Uma unidade de desintoxicação química é uma UTI. Né? Então, ele está numa UTI que você vai convidar ele para jogar bola. Então, não tem como. Né? E depois eu vou mostrar alguns processos pelos quais pessoas que não cumprem isso acabam acarretando dentro da sua profissão alguns problemas. Vamos lá para frente. É feita de forma objetiva e não causa dúvidas no receptor, com respeito e sem pré-julgamentos. Então, muitas vezes, nas nossas CTs, nas nossas clínicas, a alta rotatividade de acolhidos faz com que nós tenhamos várias vezes o mesmo acolhido de volta dentro da instituição. Nesse procedimento, nós não podemos olhar para essa pessoa e falar, eu sabia que você ia recair. Porque é a mesma coisa que quantos de nós tivemos, em vez de terapeutas, muros na nossa frente que nos impediram de chegar à nossa sobriedade, que muitas vezes, através de uma frase, através de uma palavra, você consegue estagnar o indivíduo. Né? Então, quando isso acontece, quando ele recai, você traz ele para dentro do particular e você pergunta por quê. Não eu sabia, mas por que você recaiu? Você tinha certeza que era certo ficar, porque quando você entrou aqui, ficou 6 meses, 3 meses, 9 meses, você falou que era certeza que você queria parar de usar drogas, se você saiu daqui em sobriedade e você recaiu assim que saiu, o que te fez mudar essa concepção? Né? Então, é exatamente esse procedimento que faz, além de fortalecer o que nós chamamos de vínculo terapêutico, com o processo de transferência e contra-transferência, que na psicanálise é chamado do dar e receber do acolhido, nesse processo de vínculo terapêutico, né? Nós aumentamos essa propensão, e com isso, a empatia do acolhido por nós. E a escutativa? É a capacidade de ouvir o que a pessoa tem a dizer com empatia e respeito. Então, quando nós lemos, né, não sei como é a maioria de vocês, mas eu vou citar a Bíblia, que é muito conhecida, né? Nós vemos Jesus falando, não joguei as vossas pérolas aos porcos, né? Não é exatamente isso que acontece quando alguém está falando a pérola dele, que é o que ele perdeu a vida dele por causa da droga, ele perdeu amigos por causa da droga, e o cara está assim, ó. Aham, aham, aham. Tem como você contar que você foi assediado sexualmente, foi molestado, que você matou, roubou, que aconteceu o que for com você, e você está assim lá? Não tem como falar sério, né? Então, dessa mesma forma que não tem como falar sério, dessa mesma forma o acolhido vai receber esse feedback teu, né? Essa contrapartida, vai falar, eu estou falando a coisa mais importante da minha vida, coisa que eu não confessei nem para um padre, e essa pessoa não está me ouvindo com empatia, com escutativa. Então, escutativa é esvaziar-se de si para ouvir o que o outro tem a dizer, né? Envolve prestar atenção plena ao que está sendo dito, sem interrupções ou julgamentos. Então, não é o momento de você interromper a fala do acolhido e falar, não, isso aí que você está fazendo é fácil de resolver. Espera aí, você está dizendo que o cara perdeu a vida dele não é fácil de resolver. Ou melhor, é fácil de resolver. Isso aí é fácil de resolver. Então, o cara estava perdendo a vida por uma coisa que era fácil de resolver. Ninguém perde uma vida porque é fácil de resolver. Para ele, tem dificuldade. Então, nessa dificuldade que ele está encontrando, nós temos que ter esse sentimento de realmente se esvaziar de nós para ouvir o que o acolhido tem a dizer. E é fundamental para a construção de relacionamentos sólidos. O relacionamento sólido é o relacionamento profissional. É o momento que aquele acolhido está com a vontade de cometer um RF, que é risco de fuga, né? Ele está com vontade de fugir. E daí você pega e conversa com ele. Na próxima vez que der vontade dele fugir, dele sair, dele não ouvir reunião, ele vai vir conversar com você. Por quê? Porque você ouviu o problema dele. Lembrando que a questão da toxicodependência nos bestializa, né? Pessoas que estão em situação de rua estão há 1, 2, 3 anos. Eu morei 6 anos na rua, entende? Então, a pessoa está 3 anos na rua,
E daí a pessoa você fala para ela bem assim, você não arruma teu quarto, ela que quarto, entende? Então esse processo nós temos que ter cuidado, e isso vem através da escuta. Quando nós ouvimos o que a pessoa está dizendo, nós nos reconhecemos e temos um feedback positivo. Empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro para compreender seus sentimentos e pontos de vista. Quando você se esvazia de si, você conversa assertivamente, você já desenvolve um processo empático. Por quê? Porque você começa a encontrar no outro você mesmo. As coisas que o outro começa a falar começam a ter sentido para você. Você fala, poxa, eu passei por essa situação, eu passei por esse momento. Então, é colocar-se no lugar do outro, não com o teu olhar. Porque se você colocar-se com o teu olhar, você vai fazer a mesma coisa que eu acabei de dizer. Você vai olhar para o problema dele e vai falar, isso é fácil de resolver. Você acabou com o teu vínculo terapêutico com esse acolhido e ainda causou um empecilho para que ele tenha um procedimento com outro terapeuta. Então, é importantíssimo que nós nos coloquemos no lugar do outro, sim, mas não como aquela figurinha tamo junto. É um tamo junto de verdade. É um tamo junto, o que você precisar de mim, eu estou aqui mesmo e eu estou sentindo o que você está falando. A melhor forma que tem de saber se você está tendo empatia é você se perguntar, a hora que ele está contando que ele estava na favela, você sente a pressão de estar numa favela? Se ele contou para você que estava num banheiro sujo, você sentiu o cheiro daquele banheiro? Se você sentiu o cheiro daquele banheiro, se você olhou a situação pelo que ele passou e você está vivenciando o que ele passou, você está sentindo empatia. Se você está falando, isso aí é fácil, você não está tendo um sentimento de empatia. É indispensável para construir relações de respeito e consideração. Então, nesse procedimento, você consegue alcançar o indivíduo num local onde ele nem imagina que alguém poderia ouvir ele. Quando a gente conversa com um tóxico-dependente e ele está num momento ativo, e a gente dá ouvido para ele, ele dispara no frenesi de ideias. Por quê? Porque ele não tem com quem conversar. Então, essa situação fica totalmente nova para ele. Você fala, moxa, é novo? Sim, drogas pesadas é novo. Por exemplo, cocaína, crack, substâncias mais pesadas, cristal, K9, e todo esse procedimento que tem de MDMA numa situação de tóxico-dependência severa é animalizador. A pessoa não se reconhece mais como um ser humano. Ele come na hora que dá vontade, ou seja, 3 horas da manhã deu vontade, ele come. 8 horas da manhã ele vai dormir. Então, é totalmente desregulado, totalmente fora de um consenso. Então, quando você consegue sentir esse processo, você está sentindo empatia e está acolhendo. E pode ter certeza que a hora que esse indivíduo parar daquele processo de elasticidade do cérebro, que nós temos um procedimento que o cérebro vai até um determinado local, só que ele trava, demora um tempo, ele começa a voltar. Então, muitas vezes, quando o acolhido chega até nós falamos, né, diversas formas de expressar, por exemplo, atravessou o espelho, colou a placa. Essas determinações querem dizer o quê? O indivíduo está travado naquele mundo. Ele está imprevisível de voltar ou não, mas, de repente, aquele indivíduo que estava tomando vinagre, pensando que era de suco, está sentando, olhando para você e discutindo política e falando, não, isso aí que você está falando não tem nada a ver, veja bem a nossa conjuntura, daí você fala, caramba, cara, como é que pode? Era esse mesmo, daí você fala, poxa, é por isso que eu escolhi ser terapeuta, porque é essa grandeza de Deus, entende? Nós olharmos para o nosso acolhido e visualizar esse real poder que é a volta do indivíduo para o estado totalmente sóbrio, totalmente consciente, totalmente numa mente sã, entende? Esse é o nosso procedimento, essa é a nossa escolha, né? Acredito que a escolha de cada um de vocês também seja essa, né? E é fundamental para liderar com eficácia e promover um ambiente de confiança e colaboração. Se você mantém o respeito terapêutico de profissionalismo, o acolhido vai te ouvir. Se você mantém como monitor, como coordenador, como terapeuta, ele vai te ouvir e vai falar, poxa, esse é um cara que deve ser ouvido porque ele me ouviu, entende? E nós não podemos mais utilizar o que era utilizado antes, que era a expressão, eu só faço o que o outro faz por mim. Nesse momento que nós escolhemos entrar na área da saúde para trabalhar com vida humana, nós fazemos primeiro. Então, nós visualizamos o acolhido, tá?
passando por dificuldade e nós vamos até ele. Esse é o primeiro passo da empatia, né? Pra falar a verdade, o primeiro passo é vocês estarem aqui agora nessa aula, né? Então, esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo é você olhar a situação pelo qual o outro está passando e sentir compaixão, compadecimento, não no sentido de coitado, mas no sentido de, poxa, ele está totalmente perdido e é uma pessoa capaz, é um fragmento de um poder superior, de um todo-poderoso, né, que diversos chamam de diversos nomes, né, eu vou chamar Deus aqui, né, então, vamos ver, daí você fala, mas eu sou ateu, então você acredita que não existe Deus, então você acredita em alguma coisa, né? O que nós não temos até agora, ninguém tem uma carta dita bem certinho, eu sou Deus, eu estou aqui agora. Então, nós determinamos de diversas formas todo esse procedimento. Essas habilidades são importantes para resolver conflitos, alinhar expectativas e fortalecer relações interpessoais. Patrícia Lepre, psicóloga do Hospital Universitário de Londrina, no Paraná, e Mariana Nilsen, ouvidora do mesmo hospital, falam que o comunicar é constante. Veja só, para vocês, não sei se dá um joinha aí para mim, se vocês são pais e mães, quem é pai, quem é mãe? Então, para quem é pai, para quem é mãe, fica mais fácil entender, mas eu duvido que quem não é irmão mais velho também não tenha visto isso, o comunicar constante. Quando o pai chega em casa e fala para o neném na barriga da mãe, ai, que neném lindo do pai, o que o neném faz? Dá aquele soquinho, aquele chutinho, ele está se comunicando. Então, comunicar desde a nossa essência é constante. Depois que ele nasce, o que ele faz? Ele chora para se alimentar, então ele está se comunicando. Então, Patrícia Lepre e Mariana Nilsen falam que esse comunicar é desde o nosso nascimento. Então, como é desde o nosso nascimento, e mesmo no nosso ventre, esse procedimento ocorre, as agressões, o uso de substâncias psicoativas e todo o resto de complexos que nós temos e traumas e transtornos mentais também afetam a criança? Com certeza. Um grito pode marcar uma criança severamente? Com certeza. A comunicação assertiva vai atingir um resultado satisfatório se o que está sendo comunicado está sendo ouvido. Se a pessoa entra no procedimento conosco, na nossa clínica, na nossa CT, no processo que eu acabei de falar, que é um procedimento que ele atravessou o espelho, vai adiantar eu gastar tempo com a pessoa para falar para ela que ela não pode fazer tal coisa, se ela está totalmente insana? Porque o processo vamos colocar aí, os 3 primeiros dias nós temos já de praxe dentro da nossa profissão, que é chamado os 3 dias de Cinderela, né? Que é o momento onde o acolhido fica lá mais à vontade para se inteirar. Por que isso? Porque esse momento é um momento que ele está tentando se adaptar ao meio. Nesse tempo, nesses 3 dias, vai adiantar você pegar e sentar e falar com ele, olha, você tem que fazer isso, dia sim, dia não, tá. Por que não? Porque a comunicação só é efetiva se quem está ouvindo está realmente escutando o que você está falando. Porque se você não tiver se você estiver falando com uma pessoa nesse estado, nesse momento, nesse primeiro momento, ela não vai estar ouvindo. Então, nós devemos até respeitar muito bem esses 3 dias de assimilação do acolhido dentro da clínica, onde ele está dormindo e nós, como terapeutas, como profissionais, estamos trabalhando. Trabalhando para quê? Naquele momentinho que o acolhido vai até o banheiro, a gente está indo junto com ele, perguntando para ele as coisas, tentando adquirir informações de uma forma leve, calma, para que no 3º dia ele possa sentar com você e fazer uma anamnese. E você vai verificar o que ele falou nesses 3 dias, que ele estava meio fora de si, né, ainda, até o procedimento que ele está totalmente são, né? Ele está totalmente numa sanidade mental na tua frente. A escuta ativa não tem a ver com ouvir bem, está ligado a colocar-se no lugar do outro, é um esvaziamento de si e estar disposto a ouvir verdadeiramente. Vocês percebem que conversa assertiva, escuta ativa e empatia é o mesmo sentimento, é um sentimento de doação pelo próximo, é um sentimento de doação profissional, um sentimento de doação consciente. Você fala, eu estou me doando aqui porque eu preciso ouvir desse indivíduo o que ele realmente vai precisar para se manter em sobriedade. E mais para frente nós vamos conversar
confecção da anamnese, como esse procedimento pode atuar dentro da nossa... uma carta na manga para que nós tenhamos quando o acolhido entrar no processo de CREVE. Todos vão entrar, Reinaldo? Todos vão entrar. Todo mundo vai entrar no processo de CREVE, ambivalência constante, que vai ficar o que nós chamávamos antigamente aí de crise de abstinência. Hoje é chamado de ambivalência constante e CREVE. Nós vamos estudar isso mais para frente. Veja só que interessante. Quando eu falo em ouvir e escutar, o que eu gostaria que fizessem por mim? Reinaldo, estou com dor de cabeça. O que eu gostaria que fizesse por mim? Toma uma aspirina, né? Toma um remédio para dor de cabeça, não é isso? Na escutativa, não tem nada a ver com isso. Na empatia, na conversa assertiva, não tem a ver com isso. O que tem a ver? Tem a ver com que se você ouvir melhor ele um pouquinho mais, uma frase a mais, e você perguntar para ele, mas o que você fez de diferente que está com essa dor de cabeça? Ele vai falar, não sei, rapaz, eu acho que tomei leite de manhã e eu lembrei que sou intolerante à lactose. Ele precisa de um remédio para dor de cabeça ou um Eno, um Epocler para aliviar as dores do fígado? Entenderam? Uma frase faz toda a diferença numa avaliação holística. Então, você está avaliando esse indivíduo num todo. E como num todo, se você parar mais um minutinho para ouvir o que a pessoa tem para dizer, você vai descobrir coisas impressionantes a respeito dela. E, inclusive, vai poder ajudar e auxiliar nesse processo. Às vezes, é necessária a ajuda de uma terceira pessoa. Como assim, Reinaldo? Veja só. Quando nós conversamos com o acolhido, nós trabalhamos com pessoas de diversas idades, vamos colocar aí de 20 a 60, né, básico. Esse é o básico, né, dos 18 aos 60. Então, muitas vezes, dependendo da nossa posição, nós temos que saber avaliar. Nós devemos saber interagir com todas as linguagens, desde o adolescente de 18 anos, né, jovem, quase um jovem, né, dos 21 já se considerado jovem, até o procedimento de uma pessoa de idade. Mas nós não podemos esquecer, e aqui vai a primeira lição de humildade dentro da questão terapêutica, que é a questão de participar em equipe. Como assim equipe? Você fala, poxa, mas eu trabalho como terapeuta sozinho, mas tem um monitor, tem um coordenador, não tem toda a gestão da clínica, então nós não trabalhamos sozinho. E nesse momento, a primeira lição é, eu estou falando, eu tenho 45 anos, entrou um acolhido de 18 anos, acabou de fazer 18 anos, eu fui lá e falei para ele fazer uma coisa e ele não fez. Eu vou ficar bravo, vou lá chegar e falar, você tem que fazer isso? Lógico que não. Às vezes ele não entendeu simplesmente a linguagem que eu falei. Então, se ele não entendeu o que eu falei, como que ele vai poder responder assertivamente ao que eu falei? Então, vamos supor que tem um outro terapeuta que vamos supor que tenha 20 anos de idade. Eu chego para ele, um monitor que tem 20 anos de idade. Vem aqui, você pode vir comigo? E você fala para esse teu companheiro de equipe e ele fala com o acolhido. Muitas vezes resolve o problema de duas formas. Simplesmente uma linguagem assertiva entre as idades correspondentes, e a outra questão é você fortalecer o vínculo terapêutico com a tua equipe. Então, quando você conversa com a tua equipe, ou muitas vezes nós chegamos sempre para um monitor. O monitor é a pessoa que está mais perto do acolhido. Mais perto que o terapeuta, mais perto que o terapeuta, porque é ele que está 24 horas por dia do lado do acolhido. Tudo que acontece, primeiramente, passa pela monitoria. Então, você chega para o monitor e fala, eu conversei com esse rapaz, pedi para ele fazer tal coisa, assim, explica para ele, muitas vezes ele vai falar, não, ele só não entendeu a forma que você falou e que você resolve o problema aqui. Agora, para quem nunca trabalhou ainda com terapia, ou para as pessoas que estão entrando agora, trabalhando, iniciando o processo agora dentro da questão terapêutica, dentro da questão da monitoria, coordenação, sabe aquele medo que dá na gente da briga, do conflito? Então esqueça, vai acontecer. É certeza que ele vai acontecer. Ele pode não acontecer hoje, ele pode não acontecer amanhã, então ele vai acontecer. Ah, esse Reinaldo, você está gorando a gente? Não, eu estou falando que ele vai acontecer porque nós vivemos em sociedade. Viver em sociedade é conflituoso. Nós temos diversas questões em volta nossa que faz com que nós tenhamos estranheza com relação ao outro. Então,
nesse procedimento, a nossa clínica é totalmente rotativa. A cada, no máximo, 9 meses, muda totalmente a clínica, muda totalmente o perfil. A cada 9 meses muda tudo. Então, muda tudo, vem novas pessoas, e novas pessoas com novos problemas, e novos problemas quer dizer vai ter conflito, vai ter disputa de interesse, vai ter todo esse processo. Então, calma. O que eu faço, Reinaldo? Aí sim, sabendo que vai acontecer, é o que fazer. Então, quando acontece um conflito, a forma de resolver é perguntar qual é a tarefa que foi determinada a ser feita. Vamos colocar aqui 2 sujeitos, vamos colocar a Tatiane e o Carlos. Eu estou só falando os nomes que estão aqui na minha tela, tá, gente? Se eu não falei teu nome, não fique pensando que eu não estou falando o teu nome, mas é só porque está aqui. Então, eu pedi para a Tatiane limpar o quarto, né, o quarto dela com as acolhidas, e pedi para o seu Carlos limpar as bitucas, beleza? Beleza, eles foram lá, começaram a fazer o trabalho, a Tatiane, porque era mais fácil limpar o quarto, terminou um pouco antes, enquanto o seu Carlos estava terminando de catar as bitucas, a Tatiane acendeu um cigarro, começou a fumar, e jogou o cigarro, e de vez de cair no bituqueiro, caiu fora do bituqueiro. Daí, o seu Carlos falou, poxa, você não está vendo que eu estou limpando aqui? E não acontece isso? Acontece, né? Então, você não está vendo que eu estou limpando? E começa uma discussão. O terapeuta, quando ele tem consciência da estrutura, da tarefa que foi dada para fazer, ele vai pegar, vai se deslocar até o local, vai fazer a tarefa. Como assim, Reinaldo? Vai pegar as bitucas que está ali, vai pegar, vai juntar o que tem de resto, vai levar no lixo, vai colocar e não vai falar nada. Isso vai fazer com que os dois olhem e falem, o cara saiu do trabalho dele, veio aqui, fez a nossa tarefa e, através do exemplo, você arrasta. A palavra comove. Você pode chegar e falar, nossa, vocês estão discutindo por causa disso, por causa daquilo, mas o exemplo, ele arrasta, entende? Então, as pessoas vão observar o procedimento que você fez e você fala, a tarefa era essa, gente, tarefa resolvida, discussão acabou. E cada um parte para o seu lado. Depois, eu tenho certeza, como aconteceu comigo diversas vezes, vão vir conversar com você falando, poxa, desculpe por tirar você do trabalho, foi a gente, porque a palavra arrasta, a palavra comove e o exemplo arrasta. Você precisa entender que a pessoa chega até uma clínica, uma CT ou até um atendimento terapêutico cansado, porque de todos os lugares do mundo que ela imaginou que a droga levaria, um tratamento terapêutico seria o último. Veja só, gente, dentro do contexto social, nós temos o uso de drogas instituídos milenarmente. Vamos colocar lá, antes, né, de Cristo mesmo, Noé teve um problema com vinho, com os filhos e todo esse procedimento que todo mundo conhece quase historicamente da história de Noé. Então, a droga está no ambiente social. Então, de todos os objetivos, de todas as hipóteses, a única hipótese que nós nunca pensamos que vamos chegar é um internamento, a uma prisão, e graças a Deus a um internamento e a uma prisão, porque não sei vocês, mas eu já enterrei diversos amigos meus. Então, isso é horrível, é uma história pesada, né? E nós sabemos disso. A melhor forma que tem de ilustrar isso para um acolhido é fazer uma dinâmica de grupo. Bem assim, eu vou explicar para vocês como que eu sempre fazia para explicar que nós compramos uma ideia furada. Eu pegava uma caixinha de foninho de ouvido, que desse para ver num pacotinho transparente, pacotinho de 50 centavos. Pegava uma caixinha de fone de ouvido vazia, colocava uma bituca de cigarro dentro, colocava na caixinha e chegava, gente, eu trouxe um presente para dar para vocês, mas eu só vou dar esse presente aqui para quem me der o melhor discurso que tenha. Falar por que eu devo dar esse presente. E os discursos vinham pontuais. Eu mereço essa caixinha porque eu me peguei e fiz todos os trabalhos, eu me dediquei, eu busquei, eu corri atrás, e você vai eleger o melhor mesmo, o que mais falar, o que mais der motivos para você dar esse presente para ele, você vai dar. Daí você fala, vem aqui abrir o teu presente, e daí a pessoa abre uma bituca de cigarro.
Daí você olha para ela e olha para as pessoas que estão assistindo a reunião e fala, não foi assim que vocês compraram os de drogas? Como se fosse um grande presente, uma ideia que ia resolver os nossos problemas, que ia nos inteirar socialmente de outras pessoas, ia ser um momento de alegria para todo mundo, e você acabou internado numa instituição. É dessa forma que nós devemos demonstrar para o acolhido todo o procedimento. Aqui está contido todo o procedimento pelo qual ele passou, pelo qual nós passamos, né? E por qual qualquer codependente, pessoa que sinta empatia pela causa da toxicodependência, sente, entende? Um produto furado, uma mentira, uma enganosa, e aí quando você vai ver, você está inserido dentro dela, no meio do olho do furacão, e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E daí você fala, calma, agora nós vamos começar o tratamento. O terapeuta precisa se dispor a ouvir, e junto com a empatia, junto com a prática da escuta ativa, está a questão da observação do comportamento corporal do acolhido. Por trás do sujeito drogadicto tem uma história lidando com o seu extremo. Então, dentro desse mesmo procedimento que eu estava falando para vocês no presente, desperta toda as lembranças, e nós devemos ficar atentos com relação aos sintomas. Qual que é o sintoma? Levanta a mão aí, levanta a mão não, dá um joinha aí, quem reconhece uma pessoa que está em crise de abstinência, dá um joinha aí. Quando você olha uma pessoa e ela chega para você, já chega toda com a pupila dilatada, a veia do pescoço saltando, suando, a mão suando, inquieto, tremendo as pernas, você olha, está tendo uma crise de abstinência, está tendo um crave, né, que nós chamamos. Então, todo mundo quase reconhece esse procedimento. Por quê? Porque é muito visível. Então, quando a pessoa demonstra esse procedimento, nós devemos ficar totalmente atentos, porque ele está no processo da luta da abstinência, da crise de abstinência. Daí, depois, nós vamos aprender, com o decorrer das aulas, técnicas de práticas de habilidades sociais, técnicas de relaxamento e todo o procedimento que nós vamos trazer daqui para frente. Esse é só um momento para vocês terem uma introdução e um sentimento de como nós devemos mais ou menos, que isso aqui não é uma regra, e todo esse conteúdo que eu trago para vocês é um norte. Você não pode discrepar, sair, por exemplo, da mesma forma que eu falei, gritando, xingando, e esses procedimentos. Vocês estão me ouvindo, gente? Aqui deu uma apagada aqui na minha tela. Tá, beleza. Trabalhar em equipe e saber a hora de sair de cena é fundamental para um atendimento eficiente. Em hipótese alguma, você vai poder perder a cabeça na frente do acolhido. Aqui é a outra lição de humildade, que também diz respeito à equipe. Você precisa entender que nós não somos Superman, que nós precisamos ser mais Jesus Cristo, que tem empatia, compaixão, e do que Superman, que é um cara louco, que coloca a cueca por cima da calça e diz que voa, entende? Então, esse procedimento aqui traz realmente essa visualização do que nós estamos falando, porque quando você chega para uma pessoa que está há uma semana, você está num plantão, vamos colocar aí um plantão mais puxado que tem aí, vamos colocar que é 9x6, não, 9x5, é um dos mais puxados que tem, você trabalha 9 dias, folga 5 e volta, né? Então, nesse procedimento, você está no 9º dia, estressado, cansado, né? Você tem família fora da clínica e tudo, está tendo problemas com a tua família, e isso é natural, né? Nós passamos muito tempo fora de casa, e daí esse procedimento é complicado. Então, todo esse procedimento vem à tona em você, e você naquele dia não aguenta, mas você quer ser o Superman, e você fala, não, eu vou aguentar. Daí chega, por exemplo, o João vem conversar comigo, ele está a semana inteira me pedindo cigarro, e eu falei no primeiro dia dele que não era eu que pedia cigarro. O João vem conversar comigo, o que eu falo se eu sou o Superman? Já falei que não era para pedir cigarro para mim, é para tal pessoa. E daí todo mundo olha, o acolhido novo olha, o mais velho olha, todo mundo olha e fala, meu Deus do céu, se o meu terapeuta está desse jeito, imagine como é que eu vou ficar daqui uns dias, entende? É nesse dia que você deve ser humilde e chegar para o teu coordenador, chegar para a monitoria e falar, nossa, Renan, tem como você conversar com o João para mim? Porque se ele vir falar comigo hoje de volta, eu não vou aguentar. Para a equipe, não para acolhido.
Você não pode pedir ajuda para acolhido, que é complicado. Se pedir ajuda para acolhido, o acolhido é uma pessoa que ela está, como eu falei, ele está doente, então ele está num processo de reestruturação de todo o seu eu. E você vai chegar e vai dar um poder dele tomar uma, por exemplo, de um acolhido falar com o outro vai falar, quem é você para vir falar comigo, vai aumentar o problema. Então, você pede para ajuda para a equipe. Por exemplo, o Renan é meu coordenador. Eu chego, Renan, do céu, hoje eu não estou bem, aconteceu isso todo aqui nesse procedimento. Tem como você, por favor, falar hoje para o João que não é para ele me pedir cigarro? Né? Quem sabe até numa empatia que o coordenador tenha com você, ele vai falar, passe amanhã lá descansando, dá uma descansada, dá uma relaxada, né? Descansa um pouco, porque ele também sabe que tem horas que estressa, e na hora que estressar, nós temos que saber a hora de pedir ajuda, porque se nós não soubermos, nós vamos disparar numa rajada em cima do acolhido, e daí acabou o nosso vínculo terapêutico, não só com o acolhido, porque nós não vamos chamar ele para falar, a gente vai falar na hora, e quando isso acontecer, vai todo mundo ficar sabendo. Os que mais são estressados, né, dentro desse processo são os monitores, porque toda hora está alguém pedindo alguma coisa, perguntando, falando, e está todo aquele processo 24 horas por dia, ali toda hora, você vai para o teu descanso, né, você vai para o teu descanso, já ligam lá, meu Deus, está tendo um RF aqui, corra aqui, um risco de fuga e tal, e você sai correndo disparado. Nesse procedimento, nós temos que saber ser humanos, ser humildes e conversar com a nossa equipe. Como se colocar? Eu dei já uma ideia inicial aqui, que muitas vezes os terapeutas novos assumem a função de chefe de dizer o que é certo e o que é errado. A função do terapeuta é colocar-se no lugar do outro como um mediador e não como um juiz. Na verdade, eu entendo a visão do terapeuta, a visão de toda a equipe que trabalha dentro de uma CT, de uma clínica terapêutica, ou você como um atendimento individual, eu vejo você como uma ponte, fazendo a passagem do acolhido, porque quem vai passar a ponte não é você, é ele. Então, dentro desse sentido, você é a ponte que vai levar o acolhido da tóxica dependência à sobriedade, mas você é a ponte que faz essa ligação. Quem tem que passar é ele. Mas dentro desse procedimento, muitas vezes nós queremos acelerar o processo de uma forma até exacerbada. E nós já vamos ver a respeito disso. Então, aqui, daí, como eu falei na postura, não estar no celular ou no computador. Cuidado com a escrita das evoluções terapêuticas. A empatia está em colocar-se no lugar do outro, com o olhar do outro. Quando eu falo a questão do celular, eu já falei, fica evidente que não tem como a gente trocar uma ideia real mesmo, contar um procedimento difícil que passou pela nossa vida com uma pessoa que está no celular, que está atrás de um computador. Veja no Sistema Único de Saúde como às vezes é complicado. Você chega lá para perguntar para o médico a respeito de um sintoma, uma dor, ele nem olha para você. Paracetamol e ibuprofeno. Você fala, caramba, nem falei o que eu tenho, o cara já está me dando a receita, entende? E atrás do computador. E tudo bem, dentro dele é uma área mais estética, dentro do procedimento mais paciente. Dentro do atendimento terapêutico, nós não temos pacientes. Paciente, quem tem é médico. Porque o médico fala, você está com problema no pulmão, você vai operar sim ou não? A tua decisão é sim ou não e pronto. Então, você é paciente à ação do médico, que sofre a ação do médico. Paciente quer dizer que sofre a ação. No nosso caso, nós temos sujeitos ativos. Sujeitos ativos, nós poderíamos trocar a expressão paciente por acolhidos. Então, acolhido tem ideia, tem vontade, tem uma gama de sentimentos em volta desse indivíduo. Na questão médica, não. Na questão médica, é paciente mesmo. A evolução terapêutica é um documento que vai ser emitido para quem? Para a vigilância sanitária. Nós temos que ter alguns documentos. O primeiro documento que um terapeuta tem é a anamnese. Depois da anamnese, nós temos o PTI, Plano Terapêutico Individual. Depois do PTI, nós temos as evoluções terapêuticas. Depois das evoluções terapêuticas, o PPR, Programa de Prevenção à Recaída. E depois, por final, o laudo final, né, que é digamos assim, o nosso parecer terapêutico a respeito do acolhido quando ele está apto ou não para voltar para casa, né?
Dentro desse procedimento, não tem coisa pior para um acolhido do que você chegar, fazer um atendimento numa clínica, fazendo o trabalho terapêutico numa clínica onde você passa 3 meses, nesses 3 meses passa 6 terapeutas. E a cada um desses terapeutas que passa, durante 6 meses, você está 3 meses na clínica, passou 6 terapeutas, todos os terapeutas te chamam e falam, vamos fazer uma anamnese? Você fala, cara, eu não contei isso para ninguém, já é a sexta pessoa que quer saber da minha história. Como assim? E por que ocorre isso? Quantas vezes nós chegamos e pegamos uma pasta de evolução terapêutica e está lá uma letra ilegível, um garrancho, às vezes rasgada a folha, às vezes rabiscada, você não consegue entender o que está escrito. Ah, mas eu não tenho a letra legal. Calma, só fazer caprichadinho que vai dar para todo mundo entender. Lembrando que isso é um documento não só para a vigilância sanitária, mas também para o próximo profissional que vir depois de você. Se você tem um respeito e profissionalismo pela tua profissão, você, no mínimo, tem que deixar uma coisinha bem bonitinha para que quem chegar ali consiga partir daquele momento para frente. Se não, volta esse procedimento e o que acontece com o acolhido? Vai cansando, chega uma hora. Eu já passei por diversos acolhidos que já olharam para mim e falaram, não, evolução terapêutica, não, anamnese, não quero fazer. Entende? Eu trabalhava numa clínica em São Roque, eu moro hoje no Paraná, em Ponta Grossa, no Paraná, mas eu trabalhava perto de São Roque, que é pertinho da capital. Era uma clínica de médio alto padrão, e nós tínhamos que ter o documento, e lá a vigilância sanitária batia uma vez por mês a vigilância sanitária, ia lá, porque é uma clínica de médio alto padrão. Então, quando isso acontecia, nós tínhamos que ter a evolução terapêutica, e o acolhido, por ser um atendimento de R$ 8.000 a R$ 25.000 mensais, não, o acolhido poderia determinar se ele queria ou não fazer, entende? E esse procedimento acabava conosco, entende? Porque a gente tinha que fazer de tudo para que a pessoa quisesse fazer. Por quê? Porque todo profissional que saía deixava de uma forma inviável para continuar o trabalho. Então, nós temos que prestar atenção a respeito dessa questão, né? Nós temos que visualizar esse procedimento. Então, para que a gente consiga entender o espírito, né, da conversa assertiva, escutativa e empatia, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos aqui que Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg é o escritor, é o inventor da comunicação não violenta. Quem é esse cara? Esse cara é ninguém mais, ninguém menos que neto de Muhammad Gandhi, né, o pacificador da Índia. Então, quando tem um conflito entre Israel e Palestina, eles chamam quem? Marshall Rosenberg, para, através da conversa, conseguir convencer a 2 países não entrar em guerra. Então, o poder da escutativa, da empatia e da conversa assertiva tem poder, muito poder. Então, através da simples conversa, esse cara aqui conseguia fazer com que 2 países não entrassem em guerra, né? A violência passiva alimenta a violência física. Esse é o primeiro postulado dele, a primeira ideia dele e a primeira visualização. Por que a violência passiva alimenta a violência física? Porque, vamos supor, chegou uma pessoa aqui na sala, eu sou um interno, chegou uma pessoa aqui dentro da clínica e fala para mim, daí, barbudo, eu nem conheço essa pessoa. Como é que a pessoa vai me chamando de barbudo? Eu não tenho intimidade para ninguém me chamar. Entende? Isso é uma violência o quê? Passiva. Por que é passiva? Porque não é porque o cara me chamou de barbudo que eu vou dar um soco na cara dele, né? Não é porque eu vou agredir ele ou qualquer outro momento. Porém, vai gerar uma reserva e a reserva gera negação e a negação gera recaída. Não é isso? Então, baseado nesse procedimento aqui, a violência passiva vai alimentar a violência física. E isso piora quando parte de um terapeuta, de um monitor, de um coordenador, onde olha para o acolhido e fala, daí magrão, daí, e esse óculos é fundo de garrafa, e esse procedimento irrita, porque a pessoa não deu intimidade para ser falado. Está cortando para vocês, gente, ou está todo mundo ouvindo tranquilo aí? Dá um joinha, está tranquilo. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Agora. Então. Tá. Então, o que eu estou falando para vocês é que violência
passiva alimenta a violência física. Quando ocorre uma violência passiva, uma violência que não gere necessariamente uma violência física, uma coisa suave, como se fosse, como eu dizia quando era criança, um tapa de veludo, né? Uma luva de veludo, que é uma questão suave, mas que irrita. Né? Por exemplo, no meu caso, a pessoa chegar que não me conhece e falar, daí barbudo, eu vou falar, pô, cara, nem te conheço, né? Então, isso gera uma violência passiva, que gera uma reserva, que gera uma negação, que gera uma recaída. E quando tiver um risco de fuga, esse acolhido que foi, como nós chamamos hoje, bullying, sofreu esse aspecto de bullying, vai falar bem assim, eu vou pegar e vou sair daqui, os caras não me respeitam. No primeiro dia que eu cheguei aqui, já começaram a tirar da minha cara, e é exatamente isso que vai acontecer. Ele vai ser a primeira pessoa a embarcar nessa ideia furada de risco de fuga. Gostamos de dar e de receber, de conversarmos e interagir uns com os outros, mas o que nos desliga dessa natureza? A nossa linguagem, a forma como nós nos expressamos. Precisamos de uma forma de comunicação que nos leve ao entendimento do outro para que o outro deixe de ser um estranho para nós. Como assim, Reinaldo? Eu falo para você, Alexandre, falo para você, Alexandre. Alexandre, tem um cara aí querendo falar com você. Você não vai falar, pô, peraí, um cara, eu não sei quem é, peraí, estranho, vou ficar totalmente na defensiva. E se eu chego e falo para você, Alexandre, teu amigo tá aí querendo falar com você. Pô, meu amigo é um cara gente boa, um cara que, poxa, eu conheço, então é legal trocar ideia com ele. Então, quando você entende que o outro não é um estranho e ele se torna parte tua, que é a parte do amigo, do irmão, do camarada, da pessoa que está junto a junto, lida na caminhada, entende? Lado a lado na caminhada. Então, esse procedimento traz a conversa assertiva, a escutativa e a empatia, através da comunicação não violenta, como o Marshall Rosenberg está colocando aqui para nós, é que nós desenvolvemos uma empatia a ponto do outro deixar de ser o outro e tornar-se um conhecido para nós. Nossa fala, ao invés de ser repetitiva e automática, tem que tornar-se respostas conscientes. Quando aprendemos a nos comunicar, ouvir nossas necessidades mais profundas e dos outros, percebemos o outro em nós. Isso nem tenho que falar, que é exatamente como está escrito aqui. Nós percebemos o outro em nós. Deixarmos claro ao outro que a única coisa que queremos é entender e ser entendido. Essa questão de deixar claro para a pessoa, para o nosso acolhido, que nós não queremos nada, só entender e ser entendido, alivia o peso, não tem cobrança, você não vai cobrar, você simplesmente quer falar e quer ser ouvido, quer interagir com a pessoa, e esse procedimento traz a visão da empatia, da conversa assertiva, da escutativa e o âmbito terapêutico, né? Um ambiente terapêutico. Você não vai chegar nunca cobrando ninguém. Ah, você tem que. Não, calma aí, vamos conversar. O que aconteceu? Por que você. É muito mais fácil falar por que a pessoa induz uma ação do que nós falarmos que é a culpa do tal indivíduo, né? Você chegar e cobrar a pessoa. Por uma comunicação que gere para uma comunicação que gere assertividade, empatia e escutativa, é necessário 4 pilares. Então, é a observação, sentimento, necessidade e pedido. Presta atenção. Agora, nesse primeiro momento que vocês tiveram contato com esses pilares, parece que é uma coisa do outro mundo. Mas, à medida que vocês vão praticando, isso no decorrer da profissão de vocês e todo o procedimento, quando vocês vão identificando, se torna uma linguagem fácil. Quer ver? Roberto, quando vejo você interromper as reuniões de grupo com assuntos aleatórios, eu fico preocupado, porque tua vida está correndo perigo nas drogas. Você poderia deixar esses comentários para depois que a reunião acabar? Essa conversa não parece para vocês totalmente direcionada, totalmente clara, e não é muito mais diferente e muito melhor do que fique quieto, cala a boca, você está interrompendo a reunião. Entenderam? É simplesmente observação, necessidade, pedido. E essa forma de comunicação serve para relacionamentos íntimos,
familiares, escolares, de organizações e instituições, terapia, aconselhamento e negociações comerciais. A comunicação não violenta ajuda-nos a nos ligarmos a nós mesmos e uns aos outros. Reformular a maneira como nos expressamos e escutamos possibilita uma ligação empática ao próximo. Então, aqui está: observação, sentimento, necessidade e pedido. Como eu disse, não precisa se preocupar em copiar esses slides, porque assim que acabar a aula, eu vou disponibilizar ele lá no grupo e vai ficar tudo certinho. Certas formas de comunicação nos alienam de nosso estado compassivo natural. A maior delas é o julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o mesmo critério com que julgardes, sereis julgados. Eu trouxe essa expressão bíblica porque ela fala exatamente disso aqui, do julgamento. Então, o julgamento, como você é preguiçoso, o teu problema é ser egoísta, você é ignorante, né? Traz culpa, insulto, depreciação, rotulação, críticas, comparações e diagnósticos. Tudo isso é forma de julgamento moralizante. E aqui, para que você... Ah, não, ainda não. Desculpa, gente. Aí, chegando essas horas da noite, já vai dando um cansaço na gente. Analisar os outros é, na realidade, uma expressão de nossas necessidades e valores. Se meu colega tenta os pormenores, ele é chato, né? Se o outro fala que o pessoal está fazendo as coisas demais, ele é chato. Mas se sou eu que exagero demais, os outros que são desorganizados. O exemplo do filho do outro. Quem que é o filho do outro? O drogado, o vagabundo, o adicto, sem vergonha, ou a pessoa que é irrecuperável, a pessoa que é nóia. E o teu filho? Não, um adicto em recuperação, só por hoje, 24 horas em sobriedade. Não é diferente? Não é diferente quando eu falo vagabundo, sem vergonha. E daí eu falo, não, mas meu filho não. O filho do outro é sem vergonha, mas o meu filho não. Meu filho é um alcoólatra em recuperação. Não é bonito assim? Então, é exatamente isso aqui que gera depreciação, rotulação, julgamentos, críticas. Classificar e julgar pessoas estimula a violência. Exemplo dos filmes de ação. Veja só, gente, nós adoramos um filme de ação, né? Nós passamos aí, não sei quantos anos vocês têm, mas a minha infância e a minha adolescência, e até agora, a minha vida era Supercine e tela quente. E o que passa no Supercine e tela quente? Filme de ação. E o que é o filme de ação? Vocês já ouviram falar na política de pão e circo do Júlio César? Do imperador romano Júlio César? Você dá pão e circo e ninguém reclama de nada, porque está todo mundo entretido com o problema e resolve. Então, o que é um filme de ação? É o nosso novo pão e circo. Por que, Reinaldo? Nós assistimos um filme de ação, quando vai começar a gente fala, nossa, o filme de ação é dos mercenários. O mercenário vai matar um monte de gente. Espera aí, um monte de gente vai ser morto por gente. Então, você está falando que irmão está matando irmão. Então, você está falando em pão e circo, você está falando que se eu der alegria para pessoas vendo pessoas morrer, você está falando num novo Coliseu. Né? Quando nós analisamos isso, não tem nada a ver demais se você analisa de uma forma crítica esse procedimento. Se você olha e fala, realmente estão irmão matando irmão aqui, porque muitas vezes o bandido da história é o cara que precisava sobreviver de alguma forma e ele está morrendo, e mesmo assim você está falando, morra mesmo. E pior, se não morrer no final, você fala, o que eu passei minhas horas perdidas assistindo esse filme, né? Então, veja só como a gente está totalmente inserido no âmbito da violência. Desculpe incomodar você aí, amigo, você está fumando, não pode fumar com a câmera aberta, chefe. Desculpe, eu esqueci de avisar. João, por gentileza, valeu. É por causa que, às vezes, nós trabalhamos com clínicas que estão em atendimento de abstinência total. Daí, se a gente vê o outro fumando, dá uma vontade de fumar, beleza? Então, as comparações são formas de julgamento. Quem venceu, vence quem perdeu. Se é melhor, existe o pior. Se tem o mais forte, tem o mais fraco. Esses objetivos estimulam as comparações e os julgamentos. Eu estou dando uma aceleradinha aqui, gente, porque ainda tem mais um conteúdo aqui e já estamos faltando 30 minutos já. A melhor solução é substituir uma linguagem de falta de escolha por outra que reconheça a possibilidade de escolha.
Então, como que é isso? Isso aqui eu acho que aconteceu já com todo mundo que está na ativa já. Se não aconteceu, pode ter certeza que vai acontecer. O que, que é? A pessoa chegar para você 7 horas da manhã, na sexta-feira, Reinaldo, posso fazer a ligação? A primeira ligação? Pode, cara. No sábado você faz, 7 horas da manhã da sexta. 9 horas da noite ele vem novamente. Reinaldo, confirmado minha ligação amanhã cedo? Está confirmado. Aí eu chego no sábado, eu malmente acordo, chego na clínica, quem que acontece? A mesma pessoa. Posso fazer a ligação? Só, tá bom, vai lá, faça. A pessoa faz a ligação, o procedimento continua. Quem que chega meio-dia para mim? Reinaldo, esqueci de pedir cigarro para minha família. E daí você fala, poxa vida, e agora? O que que eu faço? Parece que estou impedindo você de falar com a tua família, mas na verdade estamos aqui em 30 acolhidos, né? E eu estou dando a oportunidade de que todos falem com seus familiares. Se sobrar tempo depois de todos falarem, conversamos. Isso tem duas vertentes. A primeira é ele entender o procedimento de que ele tem que esperar para que todo mundo, porque todo mundo é igual. Se ele esqueceu, é um procedimento dele se organizar e fazer novamente a próxima chamada totalmente direcionada, porque ele tem que pensar no procedimento, ou ele dizer que não aceita. Se ele disser que não aceita esse processo e começar a insistir, você não faz a ligação novamente. Agora, se ele entendeu o procedimento, se ele ouviu você falando nessa tua situação, o que, que você faz? Pega o telefone, liga para a família, fala, olha, o João aqui esqueceu o cigarro, tem como mandar um cigarro para ele? Tudo bem. Agora, se ele não entendeu, ele entra num processo de negação, que ele não está aceitando a própria demanda dele, ele não fez um procedimento para ligação e mesmo assim depois ele queria falar mais que os outros. E isso causa um sentimento de universalidade que vocês vão ver quando a gente trabalhar psicoterapia de grupo, onde todo mundo se encontra no mesmo parecer, ali todo mundo é igual dentro da psicoterapia de grupo. Você não pode mudar o outro, mas mudar algumas formas de pensar e agir podem sensibilizar o outro, seja como pais, professores, administradores, e agora como terapeutas, monitores e coordenadores. Se pensamos que podemos mudar o outro ou que somos responsáveis por suas mudanças, estamos equivocados e devemos perceber se não estamos exigindo demais do outro. O nome disso é reflexo de endireitamento. Eu saí das drogas, eu sou um santo, e agora todo mundo tem que sair dessa forma aqui que eu saí, exatamente assim. Se pisar fora, não vai sair e não tem jeito. Isso não é um reflexo de endireitamento, não é uma forma que só você sabe passar. Então, isso está querendo dizer que você está excluindo todas as outras pessoas. Por exemplo, tem muitas pessoas que defendem bandeiras que falam que determinado procedimento é o único pelo qual a pessoa pode sair da substância. E aí você descobre que tem um monte de gente que não se enquadra nessa condição e saem por outros meios. Só que você determinou a sentença dizendo que não se pode sair de outra forma. Você está tornando-se o quê? Uma barreira na recuperação de ser acolhido. Devemos observar sem avaliar. Segundo J. Krishnamurti, filósofo indiano, a observação sem avaliação é a mais elevada forma da inteligência humana. Para a maioria de nós, é difícil fazer observações que sejam isentas de julgamentos, críticas ou outras formas de análise sobre as pessoas. Gente, nessa questão da observação sem uma avaliação, eu trouxe uma tabela para vocês, como eu falei, o material vai ficar disponível, então depois vocês dão uma lida na tabela. E se alguém ficar em dúvida com relação ao que quis dizer a avaliação sem uma observação, pode me chamar no particular que daí eu respondo para vocês, mas está aqui bem explicadinho. A comunicação, o exemplo de observação associada e o exemplo sem a observação. Se der tempo ainda hoje, né, a hora que eu abrir para questionamento, se ninguém tiver questionamentos e não quiserem fazer nenhuma pergunta ou colocação, que eu prefiro as colocações, porque esse material vai ficar disponibilizado para vocês, né? Eu gosto quando a pessoa, no final, ela pergunta, às vezes dá um exemplo da própria condição pela qual ela está. Olha, eu sou terapeuta e passei por isso mesmo que você falou, ou aconteceu coisa diferente comigo, assim, é legal ter esse feedback.
As palavras somente, nunca e jamais são expressões que denotam formas excludentes de colocação. Em suma, a comunicação assertiva e a escutativa e a empatia são linguagens dinâmicas que desestimulam generalizações estáticas e preconcebidas, que acabam gerando comunicações e ações agressivas e violentas. E agora eu trago 3 desafios e 3 sugestões para vocês. O principal desafio encontrado é se dispor a escutar, entendendo que o que você ouve deve ser sentido com uma empatia verdadeira. É aquela empatia que eu falei para vocês. Sentir o cheiro do local, sentir o nojo. Por exemplo, você é uma terapeuta, né? Por exemplo, a Tatiana é uma terapeuta, uma menina vem falar com ela e daí fala para ela que ela foi assediada sexualmente. Você sentiu o nojo do cara encostando em você, você sentiu o assédio sexual pela qual a acolhida passou. Senão, não tem como sentir. Né? Você tem que vivenciar o ato que a pessoa está falando para você. Você deve possuir uma autocrítica e deve fazer uma autoanálise. Somente assim será capaz de devolver a demanda de seu acolhido e conseguir abordar o que ele precisa de uma forma atenuada. O que isso quer dizer? Que muitas vezes passam por nós todo o procedimento pelo qual ele vai passar. Como agora vocês estão aprendendo tudo que vai... o máximo que nós podemos ensinar dentro desse tempo que nós temos aí, se eu não me engano, são 80 horas. Então, dentro dessas 80 horas, nós passamos o máximo de conteúdo para vocês. Vocês, dentro desse conteúdo, vão ter que amenizar de forma atenuada. O que é isso? Quer dizer que vocês vão ter que suavizar o procedimento que vocês vão aplicar com o acolhido de vocês. Então, ele chega contando uma demanda para você de que brigou, né? Brigava muito na rua. Você fala, tinha mais que bater no cara. Então, quer dizer que o cara está metendo pedra em avião que só ele vê. E você está falando para ele jogar mais alto. Então, você tem que atenuar, falar, não, espera aí, por que foi essa discussão? Como se desenvolveu essa discussão? Essa discussão se desenvolveu devido a tal procedimento. Beleza, então esse procedimento aqui, eu acredito que você está sendo exagerado demais. Não precisa nem falar a palavra exagerado, mas eu acredito que você está ultrapassando os limites do consenso aqui na real mesmo. Então, você devolve de forma atenuada. E o terceiro desafio é o terapeuta deve saber filtrar informações recebidas. Para isso, deve estar atento com o que está acontecendo ao seu redor. Como eu falei, nós estamos numa clínica terapêutica. A clínica terapêutica, a comunidade, é uma UTI. A pessoa está doente e você está lá perguntando para ela como é que você deve fazer as coisas. Você está pedindo feedback de acolhido para acolhido. Você vai entrar num procedimento onde não tem saída, e a única saída vai ser que o teu profissionalismo vai regredindo. Por quê? Porque você está pedindo para uma pessoa que está doente, dar uma ideia para você a respeito de tal coisa. Então, dentro desse sentido, nós temos, e agora nós já vamos falar a respeito da distância terapêutica. O principal desafio... Aí. Para se ter uma ideia da real dimensão da conversa com o acolhido, sugere-se repetir em forma de pergunta o que ele falou. Então, quando você entra no atendimento, nós vamos ver isso mais para frente. Fica tranquilo, você fala assim, Reinaldo, mas está falando de atendimento? Calma que nós já vamos ter entrevista motivacional, conversa assertiva, escutativa, nós vamos ter entrevista motivacional, psicoterapia de grupo, acolhimento individual e todos esses procedimentos aí. Mas a questão mais importante dentro do atendimento terapêutico é você responder ao acolhido com a frase final que ele falou em forma de pergunta. Aí eu começo a contar a minha história e eu falo que eu fui assediado, que eu fui molestado sexualmente na minha infância. Daí você pergunta, você foi molestado sexualmente na sua infância? Simplesmente essa pergunta vai dar a entender que você ouviu tudo que a pessoa falou. Não que você não precise ouvir, mas é porque você precisa transmitir para essa pessoa que você está realmente captando o que ela está falando. Então vai dar um paralelo, que é a transferência e a contra-transferência, né? E aqui nós falamos a respeito da transferência e contra-transferência.
A distância permitida do acolhido para o terapeuta é não tão próxima que quebre o vínculo terapêutico e não tão distante que não gere o sentimento de transferência e contra-transferência. Como assim não tão perto que não gere a distância permitida do acolhido? Como assim não tão próximo? Não tão próximo que um acolhido fique 3 meses com você numa clínica, tenha alta rotatividade, ou seja, esse acolhido já passou diversas vezes, e assim que ele sai, ele convida você para ir jantar na casa dele. E nessa janta, nessa festa de aniversário, nessa comemoração que tem na casa do acolhido, você fica com a irmã dele. E daí, quando ele acontece uma semana depois, quem que está de volta na clínica? O acolhido. E daí ele vai olhar para você no meio de todo mundo e falar: esse aqui é meu cunhado, pegou minha irmã. Entenderam como isso é horrível? Acabou com o teu profissionalismo, acabou com a tua história dentro de uma área, de uma linha de raciocínio terapêutica. Né? Esse acolhido, você não vai ter como falar para ele. Você fala para ele: você não pode fumar agora, você tem que comer. Depois eu vou lá, cunhado. Acabou com essa história. Né, acabou com esse procedimento terapêutico nessa visão. Então, não tão próximo que ocorra aí coisas parecidas com isso, e não tão distante que você seja o terapeuta mestre dos magos. Quem que é o mestre dos magos? O cara que só aparece quando não tem problema, que está lá só quando está tudo bem. Você pode ver os Meninos Perdidos, né, na história da Caverna do Dragão, que é um desenho mais antigo, aí não sei se todo mundo tem acesso, mas é um personagem que só aparece quando está tudo bem. Quando está tudo bem, ele aparece e fala um enigma ainda, né, e dá um enigma. Então, é aquele terapeuta que está só no consultório. O terapeuta não deve ficar só no consultório terapêutico, ele deve passear pela clínica, visitar acolhidos que não podem ir, porque nós temos diversos pacientes acolhidos acamados. Então, nós não podemos ficar nessa interação de que o acolhido não foi na sala de terapia, então ele não tem que ter terapia. Então, você tem que ir lá, dar um jeito de desenvolver uma terapia com esse indivíduo, saber pelo que ele está passando, como que ele está vivendo a história dele. E para finalizar essa aula, faltando 20 minutos para o final, ninguém consegue agir bem se não estiver bem. Além de uma autoanálise, o terapeuta precisa fazer terapia. Além do mais, se não acredita em terapia, temos um problema, porque ele está vendendo um peixe que não come, né? Nós vendemos um peixe que não come. Para falar a verdade, a psicanálise, né, que é uma ideia do nosso inconsciente por Sigmund Freud, fala que nós precisamos de um tripé, né, que é fazer análise, que é fazer supervisão terapêutica e que é ter o conhecimento. Então, estudo, supervisão e análise. Então, nós temos que fazer análise. Além do que, ninguém vai ligar para você como terapeuta convidando você para um churrasco. Desculpe essa tristeza, mas é isso mesmo. Vão ligar para você falando de problemas, traumas e cada vez mais, se você não fizer uma dessensibilização desse procedimento da dor que você vai receber de todo mundo, você acaba adoecendo. Então, você precisa cuidar da sua saúde. Se você tem uma saúde, exercícios físicos, se você tem uma mente centrada e focada, você consegue resolver os problemas, senão você acaba adoecendo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Não vou dispensar ninguém para ir embora, mas agora nós entramos com dúvidas, sugestões, questionamentos, críticas. Alguém gostaria de colocar alguma dúvida, alguma forma pela qual já passou pelo tratamento, ou se está passando pelo tratamento, como que é a história de vocês? Eu gostaria que vocês abrissem o microfone agora e falassem. Levanta a mão e daí a gente vai começar para perguntas. Não? Então eu vou ler lá o nosso... Veja bem, gente, distinguindo observação de avaliação. Usar o verbo sem indicar que a pessoa que avalia aceita a responsabilidade da avaliação. Em hipótese alguma... Opa. Eu falei para vocês que eu prefiro pergunta, então vou abrir para pergunta, gente. Depois, qualquer coisa, a gente vê isso. Só tem que sair, beleza. Alguém gostaria de falar alguma coisa, seu Carlos? Não, eu achei muito interessante o que você falou aí sobre essa parte, lá no começo, lá sobre cigarros, que eu já trabalho numa clínica, eu trabalho
uma comunidade terapêutica, né? Que Itu, cidade de Itu, que é uma comunidade de Santo Agostinho, né? E aqui eu tô fazendo os cursos agora, porque eu não tinha curso nenhum, né? Fiz agora um mini curso agora esses dias de terapia, né? Terapia de resultados, né? Peguei o meu certificado agora essa semana e agora eu tô fazendo isso com vocês, né? Como monitor, coordenador, também terapeuta, né? Eu achei muito interessante no começo que você falou sobre cigarro, porque eu tenho muito problema com isso, entendeu? Do acolhido, vim pegar cigarro, né? Que eu sou responsável pelo cigarro e pelo remédio, né? E numa parte administrativa. E do acolhido, vim, pede cigarro para automonitora, pede cigarro para coordenador, então tem muita dificuldade com isso. Então, aqui é muito interessante o que você falou, para mim pôr em prática isso aí. Então, o senhor percebeu, então, né, que o que eu estou falando aqui é a melhor coisa que tem. É no primeiro dia que esse acolhido chegar, o senhor pode chegar e falar ou disseminar essa ideia dentro da comunidade de vocês, que quando o acolhido chegar, fala para o acolhido aonde consegue. Às vezes não é por maldade do acolhido, né? Simplesmente ele não sabe para quem pedir, ele está em uma abstinência do cigarro. E daí ele chega e fala, vou pedir para essa pessoa, vou pedir para essa pessoa, vou pedir para aquela pessoa. E daí ele não consegue, além de frustrar ele, frustra toda a equipe. Então fala, a hora que ele chegar, conversa assertiva. Olha, João, é o seguinte, o cigarro você só vai conseguir comigo, não é coordenador, não é monitor, não é com ninguém, é comigo que você vai conseguir o cigarro. Isso, nossa, além de tirar um peso das costas do senhor, vai tirar um peso de todo o acolhido que chegar na clínica, porque vai ser direcionado de uma forma certa, ele não vai ter erro. E quando ele chegar, se a outra pessoa responder para ele, não é comigo, ele vai estar por conta e risco da mesma forma, né? Não, mas muito interessante. Beleza, muito interessante. Valeu, obrigado, seu Carlos. Clínica Malvese, levantou a mão? Tá com o microfone fechado, chefe. Como que é o nome dele mesmo? Reinaldo. Boa noite, Renan. Tudo bom? Bom. Eu sou aqui mais um interno aqui da Clínica Malvese e tô contente, né, meu? Porque também meu filho também tá numa clínica ali do Luan, ali em Juquitiba, fazendo o mesmo curso. Portal da Serenidade. Portal da Serenidade. Então, para mim é um motivo de muita alegria estar podendo participar aí, né? Fazer esse curso aí para melhorar a minha vida. Tô aprendendo bastante aqui na Clínica Malvese aqui, os coordenadores, os monitores, né? Onde nós também tá fazendo parte da monitoria aqui, o GAP, né? Então, tô aproveitando bem, tô conseguindo absorver bem as palavras que você está falando aí, e eu vou ouvindo e no dia a dia o que eu tô vivendo na prática, né? Exatamente. Aí tá ficando legal. Isso aí, top. É legal. A Malvese está sempre com a gente aqui, né? Falar nisso, um abraço para vocês aí. Obrigado. Valeu, obrigado pela participação. Beleza, tamo aí, Deus abençoe. Amém, até a próxima. Alexandre. Um abraço, filho. Boa noite, me ouve bem? Beleza, boa noite. Tudo bem? Como é que você está? Estou bem, melhor agora. Então, o que me fez entrar no curso, na verdade, tem muito a ver com a minha história de vida, né? Dos 15 aos 17 anos, aquela fase da descoberta, do adolescente, né? A gente quer experimentar tudo, a fase da rebeldia. Eu me envolvi com o tráfico de droga de 15 aos 17 anos, né? E, por graça e bondade de Deus, eu consegui sair dessa vida. E hoje eu tenho um projeto e eu levo palestra para outros jovens, levo a minha história de superação. Eu tenho 51 anos, sou casado, tenho uma família. E eu comecei a pensar, eu falei, cara, o meu testemunho de vida é muito bom, impacta. Mas eu falei, mas eu preciso de algo mais, né? Cara, você vai ouvir meu testemunho, poxa, legal, pô, Deus transformou você, mas a nível de tratamento, né? Então eu percebi que eu precisava, além do meu testemunho de vida, um embasamento técnico, né? Então, foi isso também que me levou a fazer esse curso com vocês. E dentro disso, a pergunta é, eu sou aqui do Rio de Janeiro, você que está há mais tempo nisso, como está o mercado? O mercado para terapeuta de dependência química? De verdade. Sinceramente, só vou responder o Renan. Renan, acaba 8h30 a aula.
A aula acaba 8h30. Tem esse procedimento agora de questionamentos, dúvidas, sugestões, e essa pergunta aberta até 8h30. 8h30, cancela a gravação e aí está todo mundo dispensado. Depende da localidade. Como é que é teu nome mesmo? Alexandre Gonçalves. Alexandre, depende muito da localidade, entende? Na região mais nordeste é mais difícil o acesso às terapias, é menos remunerado. Na região sul do país aqui está bem interessante, sabe? Tem locais de São Paulo para baixo que pagam até 3.000, 3.200, 3.500, dependendo da instituição que você pegue. Uma clínica mesmo paga mais ou menos isso, clínica. CT vai pagar 2.000, 2.500 reais, entende? Só que é um procedimento que você, na maioria das vezes, é necessário que o acolhido fique na clínica. E daí, quando o terapeuta, o coordenador, o monitor fique na clínica. E daí, se fica na clínica, você recebe o dinheiro mais limpo. Porém, existe um processo de burnout profissional. Qual que é o burnout profissional? É um transtorno mental que acaba acarretando que uma deficiência emocional dentro desse procedimento de estafa, de cansaço, porque você vai estar descansado dentro da clínica, vão bater na tua porta falando, alguém fugiu, alguém precisa de acolhimento, você precisa levantar e atender alguém de madrugada, e esse procedimento não deixa você descansar. Então, existe essa demanda dentro eu vou falar aqui do Paraná, né, do Paraná, do Sul, aqui que eu trabalhei, de São Paulo ao Rio Grande do Sul, trabalhei em diversas clínicas aqui, né? Então, dentro desse processo, o salário varia de R$ 2.500 a R$ 3.500 reais, né, em clínicas e CTs, né? Então, daí o atendimento individual. Então, geralmente um atendimento individual gera em torno aí, vou colocar aí de uns 1.500, 2.500, mas é você que faz o teu trabalho, isso no começo, né? Quando você inicia um processo, você começa a criar um caderno com acolhidos, e daí quando esse caderno fica top, que você consegue pelo menos atender um por dia, aí teu salário pode chegar a uns 3.000. Dependendo do valor. O valor da terapia varia aí de 50 a 150 reais aí, dependendo do nível que você esteja. Por exemplo, para você atender essa pessoa. Eu comecei com 50 reais, atendo por 100 reais no atendimento individual. Então, esse procedimento varia muito de região para região. Não é querer desanimar. Como é que é o nome do rapaz que perguntou? Renan. Não é querer desanimar. O Renan também perguntou aqui agora a respeito da coordenação. Mas a coordenação é exatamente quase o mesmo valor do terapeuta, né? Então, é entre R$ 2.500 a R$ 3.500 reais aí, a não ser que seja em uma clínica Gabata ou Prime. As Gabatas e as Primes são as maiores clínicas do Brasil. Então, são as maiores instituições. Essas instituições é atendimento de 8.000 a 25.000, de 15.000 a 25.000, de 25.000 a 50.000 mensais. Então, esse é um atendimento exclusivo, e dentro dessa clínica, um coordenador ganha 10.000 e um terapeuta de 3.000 a 5.000. Né? Então, só que depende da qualificação e todo esse procedimento. Então, na verdade, é que varia muito, e a gente não tem uma CLT, né? Nós não somos regidos pela consolidação das leis do trabalho, nós somos regidos pela Lei 939496, né? 9394 de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde o nosso curso é um curso livre, onde a gente pode exercer dentro de todo o território nacional com uma CRT, que é uma Carteira de Registro Terapêutico, ou CBO, Carteira Brasileira de Ocupação. Então, é dentro dessas normas que nós trabalhamos. Então, por isso, muitas vezes, isso que eu estou falando para vocês, tudo o que eu falei até agora para vocês, é em trabalhos regularizados, trabalhos registrados e trabalhos dentro desse procedimento. Quando eu falo para você que isso é a minoria dentro do Brasil, a maioria que tem são pessoas que trabalham de uma forma cooperativa com a clínica. Daí o salário varia muito, entende? Depende muito da colocação que você tem. Então, pelo que você colocou, é mais vantagem, então, eu criar uma metodologia e atender particular.
Assim, para falar a verdade, não é assim. É todo ele, cada área tem o seu risco, cada local tem o seu risco. Não é querer falar que a clínica tem clínicas que é muito bom trabalhar, você ganha um salário bom, às vezes você não gasta com moradia, com roupa, com nada. A clínica provê tudo para você. Só que tem a questão dessa demanda. E o trabalho individual começa bem baixo. Vamos começar aí que você comece o teu trabalho individual aí, as primeiras mesmo para você começar a fazer, é certo pegar, fazer umas terapias por valor social, R$ 30. Daí você pega um monte de acolhido para fazer o atendimento, reinserção social. Então, você é formado como terapeuta em independência química, aqui na FENATED você pode fazer um trabalho de reinserção social do acolhido. Daí você vai fazer esse procedimento dele sociedade. Aí você consegue fazer num valor social, pegar uns 5 acolhidos por dia, daí dá um valor significativo. Mas até você conseguir fazer isso, é difícil. Então, é melhor pegar uma comunidade, começar com uma clínica ou com uma CD, e assim que tiver dentro, articular o procedimento, se você tiver mesmo essa disposição. Se não, dependendo da situação, é melhor trabalhar numa clínica que você tem pelo menos uma estabilidade. Depende muito do que você querer fazer. Obrigado. Okay? Muito obrigado pela pergunta. Quem que gostaria de falar, que levantou a mão? Primeiro, a André, acho que é Anderson. Não sei, só tá aqui. Exato. Então, Só tá aqui. Depois eu ajeito ali. Tudo bom? Boa noite. Então, eu só boa queria noite. comentar sobre a conversa ativa ali, né? Eu acho que realmente é muito importante a conversa ativa, porque normalmente a gente chega na comunidade com um pensamento de revolta, né? Ou muitas vezes até arrumando alguma desculpa para poder ir embora. Opa, acho que ele caiu. Não, tá ali. Arrumando até uma desculpa para ir embora, né? Ou com risco de Não tá fuga, ouvindo, tá ouvindo. também dependendo da comunidade, se for voluntária, né? E a conversa ativa ajuda muito, né, as pessoas a se manterem, né? Porque às vezes por um pequeno deslize, uma pequena palavra que você possa passar para aquela pessoa já pode gerar uma revolta a ponto da pessoa desistir, né, do tratamento. E é bem importante que esteja focado no tratamento, porque a gente sabe a perdição que é, né, o uso da droga, estar na rua usando, né? Então, essa parte Isso, exatamente. E é o tripé, né? É o essa tripé. parte da comunicação ativa, pelo menos, achei muito interessante mesmo, pelo menos aqui para a comunidade vai favorecer bastante, né? Por conta de ser uma comunidade aberta e as pessoas terem a possibilidade de ir embora. Mas então facilita muito, né? Às vezes uma conversa, uma palavra mal colocada, a pessoa se revolta e sabendo que pode ir embora, entende? Facilita mais ainda, né? Sim, exatamente. E quando você utiliza, não é nem a conversa assertiva, mas é o tripé. Conversa assertiva, As escuta ativa três. e empatia. Se Sim. você tem esse tripé, você consegue dialogar com a pessoa. E quando você dialoga, surgem coisas maravilhosas. Por exemplo, você vai descobrir a pessoa que está por trás da droga, que nossa graduação vai falar basicamente isso, no acolhido que está por trás da droga, quem é o indivíduo por trás da droga. Muito obrigado pela participação, Anderson. João, por gentileza, fica à vontade. Então, boa noite, professor. Estou falando aqui de Recife, Pernambuco. Uma dúvida, professor. Veja só. Aqui no Nordeste, pelo que eu sei, tem dois tipos de intervenção, né? Tem a voluntária e a involuntária. Quando geralmente o paciente chega por voluntariedade, né? Quando a família traz, realmente ele já sabe que está indo para um tratamento, ele chega com a mente aberta. Aí fica mais fácil de ter uma conversa ativa, de acolher, né, a pessoa com mais assim assertividade, né? Em outros casos, quando o tratamento é involuntário, né, através de um resgate, o paciente chega em negação, chega agressivo, tá entendendo? E aí fica mais complicado de fazer
de ter essa conversa assertiva, né? Porque ele não está querendo, ele está em negação, né? E outra coisa também, professor, que eu fiquei na dúvida. O senhor falou que a anamnese é depois de 3 dias, mas geralmente aqui no Nordeste, assim que o acolhido ele chega numa CT ou numa comunidade, já é feita a anamnese de imediato. Então, João, é exatamente isso que eu estou falando. Nós fazemos isso de praxe, porque nós temos que ter o registro do acolhido assim que ele chega. Porém, você pode preencher uma ficha quando ele chega. Só que a anamnese verdadeira você vai fazer depois que ele tiver com a cabeça no lugar. Muitos dos nossos acolhidos, principalmente involuntário, como que chegam? Em estágio de substância, né? Tá no nível da substância, tá alcoolizado, tá no uso da cocaína. Muitas vezes na revista nós tiramos a droga da pessoa, então ela tá num processo que ela tá totalmente no efeito da droga. Ela precisa sarar do efeito da droga e passar pelo menos um dia em sobriedade para que a gente possa conversar com a pessoa com conversa assertiva, escutativa e empatia. Nesse procedimento, você pode, a anamnese que você está fazendo é uma anamnese para um registro público. Então, ele pode ser feito ali, só que não vai ser a anamnese que você vai utilizar para você fazer o teu PTI, Plano de Terapia Individual. Entende? Essa anamnese vai ser feita para você mostrar para qualquer órgão que chegue até você e peça documento da pessoa. Mas o teu PTI, o teu Plano Terapêutico Individual, tem que ser feito quando a pessoa disser que ela aceita fazer esse procedimento com você. E através disso nós vamos ter conversa entrevista motivacional, intervenção breve e outro procedimento para que você consiga, até lá, até essas próximas aulas, vocês vão entender. Essa é só um pontapé inicial para vocês entenderem o procedimento, o sentimento da terapia, da monitoria, da coordenação, é esse sentimento de conversa, de escuta, de sentir pelo outro. Depois, na próxima aula, a nossa próxima aula será entrevista motivacional e intervenção breve. Então, você já vai ter uma nova metodologia para trabalhar com esse acolhido e daí nós vamos até a hora que tiver a fabricação da anamnese e você vai entender como que faz esse procedimento. Beleza? Consegui explicar mais ou menos? Beleza. Valeu, obrigado, João. Deixa eu só ver aqui como é que é o nome. Senhor Antônio, abre o microfone, por gentileza, e pode falar. Tudo bem, professor? Boa noite a todos. Eu sou aqui de Recife também, na verdade, de Aldeia, região metropolitana do Recife, né? E assim, professor, eu queria fazer uma ponderação sobre essa questão da comunicação, né? Sem uma avaliação associada. Eu fiz ciências sociais também na Universidade Federal e eu não acredito que tem como a gente fazer uma análise, né, até partindo do prisma da pesquisa científica e ser totalmente não valorativo. Não tem como a gente não colocar nossas concepções individuais, né, naquele acolhimento, naquele atendimento, no dia a dia com o paciente, até porque a empatia ela necessita disso, entende? Você entender, ter a empatia sobre a necessidade do outro, é aquilo que você também entende como necessidade prioritária. Na minha concepção, não tem como ser totalmente não valorativo. Claro que eu entendo a percepção de fazer ao máximo possível uma avaliação, né, lógico, né, sem interferências de concepções individuais. Né? Então, assim, era só uma ponderação que eu queria fazer, e outra para Alexandre, e, na verdade, sobre essa questão de regionalidades, né? E que foi tanto citado aqui, isso não condiz, na verdade, com a realidade, não é uma regra geral. Tá bom, Alexandre? Até para Alexandre, que falou aí anteriormente, né? Aqui onde eu resido, eu acho que há cerca de mais de 50 clínicas terapêuticas, né? Só nessa região aqui de Aldeia, né? Região metropolitana. Nós não estamos falando da quantidade, nós estamos falando do valor. Não, isso, perfeito, né? Mas aí é aí que eu queria entrar. Eu estava só contextualizando,
né? E aí o que é que acontece? Eu trabalho há cerca de 6 anos, né, nessa área, né? Trabalho como terapeuta, né? Estou fazendo esse curso, né? Como, enfim, né? Know-how e currículo, etc. Né? E assim, por exemplo, no mês passado meu faturamento foi acima de 15K, né? E como assim, Antônio? Com indicações para clínicas, com atendimentos individuais, com o trabalho em clínica. Então, assim, eu creio que a nossa resiliência, a nossa capacidade de cada vez mais de se capacitar, de formar um bom networking, né? Eu tenho vários e vários pacientes que me ligam todos os dias, né, à procura de internações, famílias, etc, etc. Eu trabalho de domingo a domingo, 365 dias do ano, eu costumo dizer que eu trabalho, né? E assim, acredito que, assim como em toda profissão, né, tudo vai partir do princípio da sua dedicação para tal. Mas, seu Antônio, mas quando o senhor começou, quanto o senhor ganhava? Na primeira vez que o senhor entrou para trabalhar? Exato. Aí realmente, Então, aí, inicial não passava de 3. Né? então, é isso Inicial, que eu né? estou falando, é isso que eu estou falando, né? É. Então, é uma claro, o que o senhor falou, 6 anos de trabalho, pô, 6 anos de trabalho merece a gratificação de 6 anos de esforço, né? Mas no começo, como o Alexandre perguntou, era inicial. Inicial tem que fazer um caderno, por exemplo, o senhor trabalha com captação, que já é um dinheiro que é bem vantajoso, só que quando o Alexandre vai começar, ele vai começar como? Fazendo um Instagram, criando a sua agenda de clientes. No primeiro mês, às vezes, ele nem chega a R$ 1.000, entende? Porque tem que criar. Verdade. Então, quando até depois que passa de 6 anos, daí com certeza. Gente, agradeço a participação de cada um de vocês. Muito obrigado pela participação. Desculpe aí a gente passar 5 minutos da hora, mas na próxima aula de terça-feira, bom final de semana a todos e até a próxima aula. Não tenho certeza que serei eu o professor, mas a FENATED vai estar dando aula para vocês com certeza na terça-feira. Força e paz, gente.